Eu estou pensando, cara, em adiantar algumas aulas de ótica para que a gente consiga ter mais ideias para a feira. Antes de a gente, de repente, discutir alguma coisa de ótica, eu queria, pelo menos, encerrar esse volume 2, que vai justamente até essa parte de calor sensível e calor latente. Quero fazer esse exemplo e quero comentar contigo como é que a gente age quando a gente mistura um corpo quente com um corpo frio e vai calcular o equilíbrio térmico deles. Vou fazer esses dois tópicos e aí a partir da semana que vem eu vou fazer aquela próxima semana toda de ótica, que é uma coisa que a gente veria só no final do curso. A parte boa é que lá no final do curso vai ficar um pouco mais light as aulas, já que a gente já vai ter introduzido os principais conceitos de ótica. Essa questão famosa, cai direto e a UFSC pediu recentemente esse tipo de questão, é possível que no teu ano volte a cair. Dá uma olhada. Determine a quantidade de calor para transformar 20 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius em vapor d'água a 300 graus Celsius. Eu dei todos os dados. Czinho do gelo, Czinho da água líquida, a própria definição de caloria, Czinho do vapor d'água, 0,45 calorias por grama grau Celsius, L de fusão, L de ebulição para H2O. Não achem que vai dar para resolver de maneira mágica fazendo uma única conta. Se nós fôssemos representar graficamente, eu vou sair de uma situação onde eu tenho gelo, estado sólido, menos 20, e vou chegar no estado gasoso. Fazer uma nuvenzinha de vapor aqui. Vamos? Menos 40. Menos 40, obrigado. Só para ver se vocês estavam atentos. O senhor não erra, né? Galerinha, se eu começo a esquentar aquele gelo, ele vai ficar no estado sólido até que temperatura? Tu desenha um gelinho, então, a 0 grau. E se eu continuar a jogar calor? Vira uma pocinha d'água. A que temperatura? 0, porque funde sem mudar a temperatura. E vai no estado líquido até que temperatura? Até 100. Se eu continuo aquecendo acima de 100, vira estado gasoso. A que temperatura? 100 a 100. Quer dizer, cara, que não tem mágica. Tu vai ter que fazer na unha cada um daqueles cálculos. O primeiro cálculo para aquecer o gelo é que macete ou que moleza? Que macete. Que macete por quê? Porque mudou a temperatura, porque não mudou o estado físico. E depois, Q2, que moleza? Que macete? Que moleza, porque não mudou a temperatura, mudou o estado físico. Que grande prazer poder fazer 5 cálculos de uma só vez. Que delícia! Que macete para aquecer o gelo. Qual é a massa de gelo com a qual estou me divertindo? Czinho do gelo. 0,5. Czinho do gelo. Variação de temperatura. Isso, final menos inicial. Aquele menos já te expliquei, né? Tira o emprego de muita gente. 20 vezes 0,5 é 10. 10 vezes 40. 400 calorias só para aquecer o gelo. Próximo. Que moleza. Que moleza. Massa. Não mudou a massa. 20. Calor latente de fusão. 80. 2 vezes 8, 16. Com 2 zeros, 1.600 calorias só para derreter o gelo. O que mais? Que macete. Massa. 20. Czinho. Sólido, agora é líquido, é água líquida, né? Czinho da própria água. 1. Variação de temperatura. É, né? 100 menos 0. 100 menos 0 na matemática profunda é 100. 20 vezes 100. 2.000 calorias só para aquecer a água. Tá quase. Q4. Que moleza. M vezes L. Massa. 20, calor latente de ebulição. 540, 54 vezes 2 é 108, com mais 2 zeros. 10.800 calorias só para tornar a água líquida em vapor, sem aumentar 1 grau de temperatura. E para finalizar,
O último que macete porque muda a temperatura, né? A massa de vapor que eu quero esquentar é 20 gramas. O Czinho do vapor, 0,45. E de 100 para 300 a temperatura variou 200. Então o Q5 fica 200 vezes 0,45 dá 90. 90 vezes 2, 180. 1.800 calorias só para poder aquecer o vapor. E isso, já que ele pediu, determine a quantidade de calor para fazer essa transformação, eu vou ter que pegar a quantidade de calor 1, a quantidade de calor 2, a quantidade de calor 3, a quantidade de calor 4, a quantidade de calor 5. Vou somar tudo para responder. Vamos ver. 2.000, 4.000, 5.800, mais 800, 6.600, com 10.000, 16.600 calorias. O vestibular da UFSC deve ter pedido para a galera colocar em quilocaloria, dividido por 1.000. Ficaria 16,6 quilocalorias. E marcar no gabarito o inteiro mais próximo. 17 seria o gabarito. Tá? Tu vê, além de fazer todo o cálculo, tem que transformar para quilocaloria e ter bom senso para marcar no gabarito. Cara, não é difícil, é só chato pra caramba. É só trabalhoso, é só um saco. Mas vamos ter que treinar esse tipo de coisa, não tem jeito. A caloria no sistema internacional a gente usa caloria ou quilocaloria? No sistema internacional a gente usa Joule. Por isso que o Joule foi um cientista que fez essa comparação entre a energia definida na calorimetria, uma caloria, e a energia definida por trabalho de uma força, força vezes distância. Se eu faço 1 Newton por 1 metro, né, eu gastei 1 Joule de energia. E aí a gente descobre que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Aproximadamente 4. Então, seria vezes 4 para passar para joule, aproximadamente. Tu vê, né, cara? Pode parecer muita energia, quimicamente falando, uma mordida num bombom, né? Uma mordida num bombom, joga para dentro do teu corpo uma energia maior do que 16 quilocalorias. Teu corpo consome por dia 2 milhões de calorias, né? São 2.000 quilocalorias, né? Se a pessoa não for sedentária, né? Certo? 2.000 quilocalorias são 2 milhões de calorias. 8 milhões de joules. Consumo de energia do teu corpo, aproximadamente 8 milhões de joules. Isso em 24 horas, né? Com potência e energia sobre tempo, daria para dividir 8 milhões de joules pelo tempo em segundos de 24 horas, né? 24 vezes 3.600. Daria para perceber que tu tem a potência de uma lâmpada de 100 watts aproximadamente. Então teu corpo, né, tem um gasto de energia mais ou menos de 100 joules a cada segundo. 25 calorias por segundo. Mesmo sem estar fazendo exercício, só estando vivo, só estando respirando. Só teu coração batendo, só teu corpo aquecido. Gastando energia para sobreviver. Muito bem. Cara, tua tarefa, anota aí. Uma das tarefas extra. Eu vou querer que tu faça esse mesmo cálculo aqui, só que vamos dar uma diminuída na temperatura do gelo. Vamos deixar o vapor mais quente ainda, 500 graus Celsius. E vamos botar uma quantidade razoável, pegar 1 quilo de água de uma vez. 1 quilo. Os dados aqui são os mesmos, tá? Os dados são os mesmos. Então a primeira tarefinha extra. Tentar fazer o que eu fiz com dados novos, para ir te acostumando com o que macete, com o que moleza. Aí deixa eu te mostrar uma outra ideia que vai ser cobrada também. Legal. Olha que legal a colocação da colega. Bom, professor, se eu como um bombom que contém uma energia de 50.000 calorias, 50 quilocalorias, por que eu não me aqueço? Porque na verdade aquela energia não está térmica ainda, né? Ela é energia química, que vai ser convertida em outras formas de energia. Então quando eu faço um certo esforço, eu estou transformando a energia química em energia cinética quando eu empurro um objeto. Uma parte dessa energia se converteu em energia térmica, por isso que ao fazer exercício, nosso corpo sua, para tentar baixar a temperatura do corpo. Então, a energia química se manifesta parte termicamente, tanto que se eu não comesse e morresse uma hora eu entrei em equilíbrio térmico com o ambiente, ia ficar frio. Então, se o meu corpo está quente, mais quente que o ambiente, estou perdendo calor. Isso é energia, eu preciso compensar através da alimentação. Mas boa parte da energia não se manifesta termicamente, se manifesta quimicamente em outras funções do corpo, se manifesta no movimento do sangue, energia cinética, se manifesta no meu gesticular, na minha voz, energia sonora. Então é por isso que a gente não aquece,
Porque parte dessa energia química é convertida em outras formas de energia. Mas a gente aquece também ainda um pouco, né? Sim, aquece. Primeiro, o próprio ato de se alimentar, parte da energia absorvida no ato da alimentação é consumida pela própria digestão, né? Concorda comigo? Então tu vê, para que tenha ácido sulfúrico no teu estômago para digerir, né, a comida, teve que ter energia anterior, né, para poder fabricar esse ácido sulfúrico. Então tu vê, né, quando tu ganha lá 50 quilocalorias do bombom, a gente não está calculando que tu vai perder umas certas calorias para poder digerir aquele bombom, certo? Os corpos das pessoas têm regulagens bioquímicas diferentes. Corpos podem absorver diferente energia de um alimento. Desculpa dar uma porrada. Uma pessoa, aquele cara que, cara, come que é um animal, não faz exercício, é pau de vira-tripa. Certo? O cara sequinho. Isso indica que, na verdade, o corpo dele tem uma maneira de processar energia diferente do cara que come menos, até faz um exercíciozinho e tem dificuldade de perder peso. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. Pessoal, deixa eu te mostrar uma outra questão famosa nessa área. Pois então, imagina só, o que é fazer exercício? É fazer as minhas fibras musculares deslizarem uma pela outra, né? Isso exige energia química, né? Transformação de ATP em ADP, né? Aquela história toda. De onde é que vem a energia da célula? Quando eu vou fazer esse tipo de movimento, deve ter um certo atrito entre as minhas fibras musculares, né? Então, parte dessa energia química é convertida em vibração das moléculas na fibra muscular. Por isso que se tu começa a fazer lá musculação, depois de algum tempo tu bota um termômetro no músculo que estava trabalhando, ele vai estar mais aquecido do que o músculo que estava parado. Não só pelo atrito das fibras musculares. Quando esse corpo for funcionar, vai ter que chegar mais sangue, né? Trazendo alimento para as células e tudo mais, né? Então, só de aumentar a irrigação sanguínea, tu já vai ter um aumento de temperatura corporal, certo? Mas eu diria que muita parte do atrito gerado no exercício físico vem do atrito das fibras musculares. Por isso que trememos quando estamos com frio. É o corpo usando esse atrito das fibras musculares para gerar calor. Pelo atrito, que nem o ato de esfregar as mãos. Esfrega a mão, aquece a mão, né? Fibra muscular, esfrega uma na outra, aquece também. Certo? Show de bola. É um dos motivos, não vou dizer que é o único. Show! Vou te mostrar então um outro exemplo dentro dessa matéria. Um exemplo sobre equilíbrio térmico.